E isso é importante que se faça sempre, já voltado aí o pessoal, que os representantes da FUNASA, que envolve os intoxicados pelo DDT. Os intoxicados pelo DDT, eles hoje que escolheram ter o patrocínio das ações pelo nosso escritório, eles hoje estão divididos em 2 blocos de andamento dessas ações. O primeiro, aqui só para relembrar, nós temos uma grande discussão hoje, que é com relação à competência. Ou seja, se a competência para julgar esses processos é da Justiça do Trabalho ou é da Justiça Federal. Então nós temos um bloco de servidores que estão beneficiados e estão com a competência firmada para julgamento e recebimento dessas ações no âmbito da Justiça do Trabalho. São aquelas pessoas que ingressaram com essas ações, são as ações mais antigas, elas fixaram competência na Justiça do Trabalho. Aqueles que ingressaram de forma mais recente, as ações estão sendo direcionadas para a Justiça Federal, em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, numa reclamação que tem definido a competência da Justiça Federal. Qual a diferença nesse aspecto? Quem está na Justiça do Trabalho e quem está na Justiça Federal? Está exatamente em 2 aspectos. Primeiro, no que se refere à Justiça do Trabalho, ela considera também e condena a FUNASA a garantir o pagamento do plano de saúde para essas pessoas. Outro aspecto é no valor da indenização. O valor da indenização na Justiça do Trabalho ela tem variado, mas assim, muito pouca coisa, mas a média tem ficado em torno de R$150 mil de indenização por dano moral. Quando vai para a Justiça Federal, a Justiça Federal ela não há precedentes positivos no sentido de garantir o pagamento do plano de saúde. E a indenização também cai. Ela fixa um valor de R$3 mil por ano de exposição ao DDT. Então, o valor das indenizações fica um pouco, fica mais baixo. A nossa luta é no sentido de que a competência seja fixada na Justiça do Trabalho. Por que isso? Porque, na nossa visão, quando essas pessoas tiveram contato, exposição a esse agente nocivo, foi no período em que eram seletistas. Então, por serem seletistas, a competência deve ser fixada com relação à Justiça do Trabalho e não à Justiça Federal. E a FUNASA só conseguiu isso por meio de uma reclamação direto no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles não foram pelo caminho normal. Qual que é o caminho normal? Você entra com a ação, você tem decisão de primeira instância, depois do juiz de primeira instância, depois tem decisão do juiz do tribunal, depois você recorre para um tribunal superior, no caso da Justiça do Trabalho, o TST, no caso da Justiça Federal, o STJ, para aí você chegar no Supremo. Não, eles utilizaram uma figura chamada reclamação e entraram diretamente no Supremo. E aí o Supremo pegou, sem uma análise mais aprofundada do caso, fixou a competência da Justiça Federal. Então, nós estamos tentando ainda em várias ações para que esse processo chegue ao Supremo Tribunal Federal pelo caminho normal e lá possa analisar diretamente o caso dos servidores que tiveram contato, estão contaminados, né, pelo DDT. Então essa é uma informação que eu penso que é importante sempre estar levando isso para os servidores, porque vai chegar várias ações, inclusive agora estão chegando ao final, alguns servidores já estão recebendo esses valores, principalmente no âmbito da Justiça do Trabalho, e isso deve acontecer com mais intensidade ainda no decorrer deste ano e no ano que vem. Então muitos servidores vão chegar
com vocês, coordenadores, e vão falar, por que o meu colega aqui recebeu um valor maior e eu recebi um valor menor? Por que a ação dele está na Justiça do Trabalho e a minha ação está na Justiça Federal? É em razão disso, em razão da mudança de entendimento, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que obrigou que essas ações fossem encaminhadas para a Justiça Federal. O Sindicef, importante que se diga isso, se você pegar os outros estados, a experiência que tem é toda no âmbito da Justiça Federal e não da Justiça do Trabalho. Então é uma atuação específica de Rondônia que levou a esse benefício de receber uma indenização maior por ter conseguido fixar, num determinado momento, a competência da Justiça do Trabalho. É importante aqui também salientar, né, eu falei sobre o imposto de renda da isonomia, falei do DDT, tem a questão do imposto de renda também do pessoal da FUNASA. Imposto de renda do pessoal da FUNASA, algumas ações já estão em fase de execução, nós estamos realizando os cálculos. No caso do imposto de renda da FUNASA, é diferente do imposto de renda da isonomia, porque os valores não estão depositados em juízos. Na época eles foram recolhidos aos cofres da Fazenda Nacional, portanto vai ter que ser expedido RPV ou precatório. A maioria vai ser até os valores podem ficar ali hoje, uma boa parte em precatórios a serem expedidos, mas está em fase de liquidação e alerto que é necessária a apresentação de uma documentação. O sindicato tem buscado essa documentação junto aos filiados para apresentar, tá? Para essa ação ela chegar ter o seu prosseguimento. Outro aspecto que eu penso que é pauta do dia de vocês, os servidores constantemente lá perguntando,